A tatuagem, ela é do céu ou da terra? O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,14, parte B, que o mundo estava morto para ele e ele estava morto para o mundo. E meus amigos, em Lucas 9,60, quando Jesus Cristo diz, deixe os mortos sepultar os seus mortos, ele não se refere ao mundo representado por seus filhos? E se Deus é Senhor, ele se refere do corpo, Senhor e Criador. E por ele ser Senhor e Criador, é que ele não autoriza imprimir outro nome a não ser o dele. Apocalipse 7,3. E quando alguém faz um quadro, uma pintura de arte, o autor não coloca o nome dele no quadro, na sua pintura? Logo, Deus é o autor, Criador e Senhor de nós. E somente Ele pode ter o seu nome tatuado em nós. E isso Ele fará. Apocalipse 14:1. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Dando continuidade ao vídeo anterior falando sobre tatuagem, nós estamos aqui para mais um vídeo. E eu quero que você me acompanhe na leitura, Levítico capítulo 19, versículo de número 28. Abriu sua Bíblia? Então me acompanhe na leitura que diz assim: pelos mortos não fareis lacerações alguma na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Meus amigos, pelo contexto geral das Escrituras Sagradas, ela aponta a tatuagem como algo que não convém, quando diz que aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Por acaso, fazer uma tatuagem está imitando a Cristo? Está perseverando na doutrina dos apóstolos? Pense bem. Está seguindo o exemplo que eles nos deixaram? Atos 2,42. Quando o apóstolo Paulo nos convida para imitá-lo com essa convocação, em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Você se sente convocado a fazer uma tatuagem a fim de seguir fielmente esse exemplo de cristianismo de Paulo? Quando diz que nosso corpo não é de nós mesmos, 1 Coríntios 6,19, mas é santuário do Espírito Santo, você entende que deve fazer uma marca em um bem que não é mais a sua propriedade? Temos a permissão de Deus para imprimir uma marca do mundo em nosso corpo, como se fôssemos propriedade do mundo? Ou devemos esperar o Senhor, nosso Deus, imprimir sua marca em nós, como o nosso dono? Apocalipse 7,3, Apocalipse 14, versículo 1. Meus amados, a Bíblia nos diz que o amor não se porta inconvenientemente. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E nós não temos permissão para isso. Portanto, está sendo algo inconveniente diante de Deus. E após nós sermos propriedade particular de Deus, a Bíblia nos permite fazer tatuagem? Então, estamos indo além do ensino de Cristo e não podemos ir além do que está escrito. Como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Tudo o que Jesus queria dizer está na Bíblia. Como ele disse, em tudo vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus, ele falou isso em João capítulo 13, versículo 15. E se ele diz que nos deu exemplo em tudo, nós devemos seguir o exemplo que ele deixou. E ele não deixou esse exemplo de ostentar tatuagem. Logo, isso é um ato de rebeldia contra Deus. E diante disso tudo, a tatuagem, ela é do céu ou da terra? É de Deus ou dos homens? Foi Deus quem criou ou os homens? Ela glorifica quem? A Deus ou aos homens? Pense bem, a tatuagem, ela é do céu ou é da terra? No caso, se ela é da terra, ela é do mundo. E ela tem reprovação de Deus, que diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, versículo 15. Nós, meus amigos, nós fomos instituídos para glorificar a Deus. E é isso que vai nos dar santidade. Ou seja, quando formos despojados, simples e fazendo a obra de Deus, e não fazer as coisas que ostenta a carne, e não serve para glorificar a Deus.
Antigamente, para a igreja, os tatuados eram marginalizados, eram os fedidos, e agora eles são cheirosos. O que houve? Antes não eram cheirosos, mas como agora a tatuagem virou moda, eles são os cheirosinhos. E as igrejas que fazem isso são religiões. E se alguns acham que abriram os olhos, eu pergunto, abriram os olhos ou ficaram cegos? Pois a Bíblia diz que ninguém deve mais autoconceito acima do que convém. A igreja antes era cega, injusta. Vede que os crentes de hoje não venham cair no erro. Reprovar o cristão de ontem, pois com o juízo com que julgais sereis julgados. São os de ontem que estão cegos ou os de hoje? Jesus disse que quanto mais vai chegando perto do fim, muitos vão se esfriando na fé. Ou seja, a igreja vai perdendo seu brilho e, como um homem avançado de idade, vai ficando com a vista curta. Meus amigos, nós devemos manifestar a vontade da reparação do erro, se realmente estamos convertidos, e não acolhê-lo, confirmá-lo ou fazer de contas que não estamos errados. Zaqueu quis logo reparar o erro, como uma forma clara de que houve mudança naquele coração. Meus amigos, essa é a palavra de hoje. Reflita. Nada podemos contra a verdade, contra a palavra de Deus, senão em favor dela. Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.